Uma boa noite, encarnados, aos encarnados, ao pessoal de casa. Na noite de hoje, Jason vai expor para nós o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honra o teu pai e a tua mãe. Para o pessoal que está em casa, diante das dificuldades que vinha passando, diante das dificuldades de raciocínio, de entender as circunstâncias, mas que se puseram a assistir uma palestra, a buscar novo entendimento. Se desejarem, podem separar uma jarra com água. Durante a exposição, os espíritos amigos fluidificam aí na casa de vocês e podem estar consumindo no momento. Então, para que a gente desde já se coloque voltado para a atividade da noite de hoje, eu convido a todos, vamos fazer uma introspecção e uma prece pela atividade, por todos nós. Senhor, temos consciência que o momento ele exige de nós condições que ainda não dispomos de entendimento, compreensão profunda da vida. Mas já tivemos experiência suficiente para entender na tua obra tudo é perfeito. Cada um de nós possa, na noite de hoje, na luz do teu evangelho, ampliar nossos pontos de vista, ampliar a nossa compreensão, para consolidar em nós a dimensão da tua proposta e dos teus ensinamentos. Cada um de nós possa absorver, então, da melhor maneira, conteúdos da noite de hoje e, com isso, encarar com maior tranquilidade, maior serenidade as adversidades que todos nós estamos vivendo, tanto na carne quanto fora dela. Que assim seja. Com a palavra, então, Geison. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que acompanha pela internet. Semana passada, o título do capítulo era Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E lá, foi visto em detalhes, vocês podem olhar o vídeo que está sendo publicado hoje, para quem está aqui no salão, para quem está em casa está recebendo com uma semana, e esse vídeo de hoje só vai ser publicado na semana que vem. Podem ver os detalhes da abordagem que foi feita lá. Mas, em suma, o que foi falado em relação a uma ação que deve ser sem segundas intenções. Toda ação na direção das demais pessoas, ela deve ser sempre genuína, sem ideias de troca ou de dar agora para receber depois. Na verdade, essas ações, elas vão construindo um coração generoso, genuinamente generoso, de alguém que se acostuma a oferecer e sabe receber. E dessa maneira, é um indivíduo equilibrado dentro das suas relações, dentro da sociedade. Sem exigências, fazendo ofertas que vêm do seu coração. Se isso deve ser feito na direção de todos, isso deve ser feito com mais cuidado, com mais preocupação na direção dos pais, em função de algumas características, mas especialmente porque são eles que conferem a estrutura do corpo. Normalmente cuidam durante o crescimento, dão orientações, mas mesmo quando assim não fazem, quando não são pais exemplares, ainda, fator biológico, a gente tem a possibilidade da conferência do corpo para que a gente nasça e realize as experiências
que vão nos aprimorar. Como nós somos espíritos em processo evolutivo, nós precisamos disso. Por mais que a nossa programação da encarnação atual, que é fruto, é programada em função das nossas aquisições anteriores, seja muitas vezes de dores, de sofrimentos, de dificuldades atrozes, e a gente diga assim, encontre pessoas dizendo que não pediu para nascer, que pais foram responsáveis ao colocar ela no mundo, no fundo, para as experiências do espírito em evolução, isso que vai ser vivido é fundamental. Essas experiências cheias de dificuldade, cheias de amargura, elas são a possibilidade, a oferta da possibilidade de um resgate, de, vivendo-as, poder compreender aonde estão os nossos equívocos, aonde estão os nossos erros, mudar as bases da nossa personalidade, que muitas vezes se sustenta no orgulho, na vaidade. Em outros tempos, quando nós tínhamos poder, tínhamos dinheiro, tínhamos outras relações sociais, a gente se habituou dessa maneira. E para quebrar isso e resgatar isso no nosso próprio coração, perante a nossa própria consciência, essas experiências difíceis se fazem necessárias. Como uma encarnação ao longo do processo evolutivo, que é infinito, corresponde a um segundo, e Deus, em última instância, quer que nós, como espíritos, aprendemos, reencontremos a paz interna quando a desperdiçamos nessas outras experiências malogradas. Então, essa encarnação difícil, ela vale muito a pena. E os pais colocaram a gente nela. Foram as portas de entrada. Se então foram bons instrutores, muito melhor ainda. Os cuidados materiais que nos deram amenizam muitas vezes dificuldades que poderiam ser maiores. E tudo isso deve ser levado em consideração por cada um de nós. A gente precisa também, como espíritos, aprender a desenvolver a capacidade de reconhecer e ter gratidão por todos os que fazem alguma coisa por nós e nos ajudam nessas estradas difíceis. Então, em função disso, é que já Moisés, lá no Decálogo, os 10 mandamentos originais, falou, num desses mandamentos, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E depois foi relembrado numa outra passagem, já no Novo Testamento, citado por Jesus. Vocês encontram lá na Bíblia, nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, onde diz assim, Jesus justamente referenciando esses 10 mandamentos. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, a cerne que levou a que esse mandamento tenha sido enunciado foi essa necessidade de se relacionar com essas pessoas, espíritos, que nessa vida assumiram essa função, dessa maneira, para que nós desenvolvamos todas essas qualidades que eu citei. A doutrina espírita nos ajuda a compreender tudo isso em uma profundidade ainda maior. Além dessas relações espirituais já faladas, a gente precisa considerar outras, porque dentro de uma encarnação a gente encontra, dentro dessas dificuldades todas, desses desafios, a gente vai encontrar com muitas outras pessoas e vai ter uma família consanguínea. Normalmente a gente vai ter irmãos, vai ter tios, avós, enfim.
vai ter uma família consanguínea. E faz parte também desse processo a convivência com essa família, que hoje são essas pessoas que nós conhecemos, mas que no passado, em outras encarnações, uma grande parte delas tinha uma outra relação conosco. Não necessariamente tinha uma relação consanguínea, alguma outra relação social. Muito possivelmente tenham sido pessoas com as quais a gente desenvolveu problemas, parceiros de erro e de crime, ou desavenças profundas, pessoas com as quais houveram relações que geraram mágoas, ou diversos tipos de desequilíbrio, e que, dependendo da função que nós ocupamos dentro dessa família consanguínea, a gente tem um ou outro tipo de resgate a ser feito. Quando nós somos filhos, por exemplo, então, essa função de reconhecer os pais, que não necessariamente vão ser pais exemplares. Então, se esses pais de hoje, no passado, foram vínculos de desavença, ou um dos pais, ou o pai ou a mãe, foi um vínculo de desavença, eu vou ter uma dificuldade enorme de convivência para com ele. Embora não lembrando conscientemente, porque essas lembranças não estão no cérebro do corpo atual, as tendências estão gravadas no espírito. Então a gente antipatiza, tem uma certa animosidade em relação àquela pessoa. E a gente muitas vezes não compreende isso, não sabe por quê, até não gostaria de sentir aquela raiva, aquela desavença toda. O esforço que se faça a fim de, nessa vida, conseguir conviver harmonicamente com essa criatura, conviver harmonicamente não significa necessariamente concordar com tudo que é feito, com todas as posturas que esse pai ou essa mãe possam assumir. Muitas vezes sendo necessário, inclusive, quando identificado um erro moral, algo que vai prejudicar eles próprios no processo evolutivo, chamar a atenção deles. Mesmo assim, ainda com essas características, manter uma convivência equilibrada com eles. Procurando auxiliá-los, ampará-los na velhice, nas dificuldades orgânicas, mas também nessas dificuldades materiais. Se eu sou pai ou eu sou a mãe, então há uma razão para que eu assuma nessa encarnação essa função. Por que não é o contrário? Por que aquele que é o meu filho, no fim não nasceu primeiro, e eu, que hoje sou o pai e a mãe, vim depois como filho? Há uma razão para isso. E essa razão, normalmente, é que eu tenho mais possibilidade de orientar, via de regra, ou eu preciso aprender a fazer isso dentro da dificuldade, porque eu tenho uma responsabilidade com o espírito que me foi conferido como filho. E isso também exige, como a gente sabe, uma série de sacrifícios, uma série de dedicações, uma série de alterações na nossa personalidade, na maneira de ser, na maneira de pensar, nas prioridades que a gente tem em relação à vida, aos valores, ao nosso próprio eu, para que essas relações possam acontecer de forma equilibrada. Então vocês vejam como essa convivência, ela oferece muitas possibilidades de transformação. Ela exige de cada um dos seus participantes que seja feito dessa maneira, porque senão vai dar problema. E é o que a gente encontra na maioria dos casos. Quando há essas divergências, acontecem brigas, dificuldades de convivência de toda a ordem, exatamente porque cada um quer que o outro cumpra, seja exatamente como ele quer. Então o filho exige do pai, o pai exige do filho, e assim a coisa se torna insustentável.
mais uma vez, surge o Evangelho de Jesus como o norte de todas as coisas. Porque aonde está o certo? O certo está na opinião de um ou do outro? O certo está na opinião do pai ou da mãe, que por serem patriarcas e matriarcas, chefes da família, têm o direito de querer que as coisas todas sejam feitas à sua vontade, mesmo quando gerando prejuízo? O certo está na vontade do filho, que se acha detentor de maior sabedoria, porque é mais jovem, é mais moderno, então tem o direito de determinar como os pais vão fazer, como que as coisas devem ser? O norte é Jesus. Então, a busca por compreender o Evangelho, que na verdade é uma explicação de um espírito puro, o único que nós tivemos encarnados aqui, diga-se de passagem, a respeito dos fundamentos morais que orientam a vida e a existência. Então, a gente cumpre a quem se coloca na posição de pai, de mãe, de orientador de uma forma geral, que assume essa responsabilidade, compreender o Evangelho, compreender a vida, entender quais são as suas finalidades, para que cada pessoa encarna, se entender a partir dele para poder entender os demais. E assim oferecer bases seguras de transformação e de modificação. Quem é filho e que se encontra nessas dificuldades de relação, da mesma maneira, vai encontrar no Evangelho as bases morais que vão estimular a tolerância, a paciência, a própria possibilidade de entender onde estão os seus erros, aonde estão os seus equívocos de compreensão, para que assim se torne mais fácil que ele dê o braço a torcer quando ele receber um chamamento de atenção. Ele não vai ter que fazer um processo de engolir, ele vai compreender. E isso sempre facilita. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem um outro capítulo que fala em obediência e resignação. E lá está dito que a diferença entre os dois é que a obediência é a aceitação da cabeça, do intelecto, do cérebro, enquanto que a resignação é a aceitação do coração. Então, é sempre mais fácil se resignar, porque há uma aceitação do coração, do que obedecer quando a gente não compreende. Embora sendo muitas vezes necessário que assim o faça, porque dessa maneira a gente também consegue desenvolver um pouco mais de flexibilidade. Muito do que eu estou dizendo aqui, é claro que a gente pode extrapolar para diversas relações de diversos tipos. A própria família consanguínea, a gente ainda vai ter os irmãos, vai ter os demais familiares, e tudo isso pode ser aplicado com alguma reflexão para todas as relações. E mesmo ainda para outras relações fora do círculo familiar consanguíneo. E aí, a gente, antes de entrar nessa diferenciação, na qual a gente vai falar um pouco sobre as relações afetivas, as relações que surgem das famílias espirituais, eu vou ler uma passagem que vocês encontram nos evangelhos de Marcos e Mateus, respectivamente nos capítulos 3 e 12, que é uma relação, uma interação de Jesus com a sua família consanguínea. E diz assim: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Então, Jesus chegou na casa de Pedro, que era normalmente a casa onde ele ficava. E estava ele lá com Pedro, com alguns apóstolos, e começou a chegar gente na volta da casa, pedindo, procurando ajuda, procurando vê-lo, procurando solução para os seus problemas, como sempre acontecia, de forma que eles não conseguiam nem comer direito.
ficou uma grande multidão na volta da casa, algumas pessoas conseguiram entrar. E Jesus, com as portas e as janelas abertas, falava, explicando para as pessoas. Não demorou muito para que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus ficassem sabendo desse acontecimento. Era um povoado pequeno, uma cidade pequena. As notícias corriam rápido, logo alguém disse, olha, Jesus está lá e tem um monte de gente lá na volta dele e ele está falando para todas as pessoas. E o que preocupou especialmente a Maria, mãe dele? Jesus começava a ganhar notoriedade. E ela sabia das tricas políticas. E que logo os fariseus, os políticos religiosos da época, inimigos de Jesus, arguciosos, iriam procurar, de alguma maneira, descobrir um jeito de encontrar um problema, e isso geraria problemas para Jesus. Era uma preocupação materna, comum, que a gente vê normalmente aí. Achavam que ela achava que por ele proceder dessa maneira, estava louco. Já os irmãos tinham inveja dele. E avaliavam tudo que ele fazia de uma forma mais mesquinha, procurando encontrar sempre problemas e defeitos. Então, a forma deles de considerarem Jesus louco, e eu estou falando dessa palavra porque é assim que está dito aqui, era uma forma mais de menosprezo, de realmente encontrar nele um furo, uma falha, de apontar um defeito. E eles vão lá na casa. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois dizer que perdera o espírito. Em outras traduções vocês encontram, estava louco. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, porque eles não conseguiam entrar, passar pela multidão, mandaram chamá-lo. Ela já avisa ele lá que nós estamos aqui. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram, então foi passando de pessoa para pessoa, um foi falando para o próximo da frente, até que chegou nele. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parece um desprezo num primeiro momento, né? Parece uma reação dele à ação deles. Como eles vêm aqui achando que eu estou louco, me menosprezando, etc. Parece que ele está tendo uma reação orgulhosa, mas vocês vão ver que não é isso. Agora vem a razão da ação dele. E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, a família consanguínea, que tinha o mesmo sangue, não era capaz de compreendê-lo. Nem buscava entendê-lo, nem buscava os mesmos ideais, nem tinha os mesmos objetivos de vida. Enquanto que aquelas outras pessoas, estranhos, pessoas que não tinham relação consanguínea nenhuma, estavam ali sentados na volta dele, muito interessados. Realmente interessados em compreendê-lo, em compreender a vida, em compreender a sua mensagem. Então, ele fala que essa relação afetiva, essa fraternidade, surge de forma mais intensa naqueles que buscam os mesmos ideais. A gente consegue ver isso, mesmo quando essa busca não se faz em torno dos valores tão nobres como a compreensão da vida do Evangelho. Muitas vezes nós encontramos relações mais próximas, pessoas que nos compreendem, que
ou, de uma forma mais superficial, são companheiros de vício, e aí isso gera relações, como eu disse, mais superficiais, mas a gente gosta de conviver com eles, mais do que muitas vezes com a família. É claro que isso vai levar a pessoa, e essa convivência vai trazer os seus frutos de desequilíbrio a longo prazo, às vezes a curto prazo, e vai gerar uma série de sofrimentos e dificuldades que vão fazer o indivíduo parar para pensar. E aí a gente faria uma referência a uma outra passagem, a uma outra parábola de Jesus, que é a do filho pródigo, que se afasta da sua família a fim de buscar uma série de devaneios, de curtir a vida, de aproveitar conforme as suas características, e volta depois, mais tarde, arrependido, decepcionado, amargurado de tudo que havia feito. Mas foi guindado à situação por causa do seu interior, como sempre acontece. Foi reunido a outras pessoas semelhantes a ele pelas suas características internas. Aí a gente encontra isso em outros tipos de relação. Como eu disse, ainda não em busca dos valores mais nobres da vida, mas às vezes um amigo tem uma relação mais próxima conosco do que alguém como um irmão consanguíneo, por exemplo. A gente tem mais facilidade de conversar, de se entender, de encontrar suporte, auxílio nessa pessoa. Começa-se a se estabelecer uma relação afetiva que é totalmente independente dos vínculos consanguíneos. Quando então essas relações se dão em função de valores nobres, isso lhes confere uma característica única, que é a eternidade. Porque o que acontece? As outros tipos de relação, elas, como nós mudamos dentro do processo evolutivo, nós evoluímos, nós aprendemos, nós nos decepcionamos, estamos com a cara na parede e os nossos conceitos mudam. O que no momento nos liga a uma pessoa, no momento seguinte, deixa de existir. Porque mudou o nosso centro de interesse, os nossos objetivos, e os do outro mudaram para uma outra circunstância ou permaneceram os mesmos. De qualquer forma, isso gera um afastamento. Quando há uma busca constante, profunda, pela compreensão da vida do Evangelho, as pessoas elas vão compreender de maneiras diferentes, em ritmos diferentes, mas o ideal, o objetivo é o mesmo. Elas conseguem caminhar juntas mais tempo, ficar mais próximas por mais tempo. Por quê? Exatamente esse objetivo único as liga. E enquanto como esse ideal ele é único, ele é imutável, as leis da vida, as leis divinas não mudam, nunca mudaram e nunca mudarão, elas são eternas, como o próprio Criador é. A gente, na busca delas, vai sempre chegar no mesmo lugar, no mesmo nível de compreensão. Então, com o passar do tempo, a compreensão e a afinidade que liga as pessoas acaba sendo cada vez mais intensa, mais pura, mais genuína. Conforme a gente encontra também descrito no Livro dos Espíritos, quando fala da relação dos espíritos puros, na pergunta 100 e seguintes, na escala espírita, dizendo que a felicidade dos espíritos que atingiram essa condição é essa relação de compreensão e integração plena que existe sempre entre todos eles. Nós rumamos para lá na medida dos nossos esforços nessa mesma direção. Então, essas relações afetivas, essas famílias espirituais, elas se mantêm. Esses que são da nossa família consanguínea podem fazer parte da nossa família espiritual. Podem. E, a longo prazo, se agora não o quiserem ir nessa mesma direção de busca de transformação, permanecerem, por exemplo, iludidos com as coisas da matéria, o ser e o ter,
mais tarde o farão. Vão continuar existindo, vão continuar vivendo, reencarnando, aprendendo. E em algum momento vai surgir dentro deles essa vontade, esse impulso de também querer aprender mais sobre tudo isso. E aí, essa aproximação vai começar naturalmente a acontecer de novo em relação a nós, até porque nós, os que assim escolherem, e também nessa direção dos valores do Evangelho, não vamos perder a afetividade por eles. Nós não vamos deixar de amá-los, de gostar deles, de querê-los bem, em função de que eles não concordem conosco naquele momento. A questão é que nós não podemos ceder e ir na direção das ilusões que eles ainda mantêm, porque nós já compreendemos que isso não nos faz bem, que isso gera um monte de problemas, isso vai gerar uma série de sofrimentos. Nós temos o dever, inclusive, como a gente já falou aqui, de alertar, de chamar a atenção. Mas mesmo assim, mesmo quando chamado a atenção, muitas vezes as pessoas não querem. A questão muitas vezes não é por falta de aviso, é porque a pessoa ainda se compraz naquele tipo de comportamento. Então isso gera uma cisão, que vai levar um tempo maior ou menor até que seja extinta, em função do rumo, do direcionamento que cada um dê à sua encarnação. E às suas encarnações e à sua vida. Pensando dessa maneira, entendendo isso precisa ser refletido. Não é fruto de uma informação apenas. A gente está tendo a informação, de repente, aqui pela primeira vez nessa noite. Mas isso precisa ser refletido, pensado na cada momento do dia, cada relação e cada circunstância. Isso muda a nossa maneira de sentir. O medo que a gente tem de perder as pessoas, de que as pessoas se afastarão e ficarão brabas e que a gente tem uma necessidade enorme de tê-las, isso derivado normalmente das culpas que a gente é portador. Não só dessa encarnação, como das vezes em que nós tivemos famílias e pessoas à nossa volta e fizemos mau uso e traímos e abandonamos e não demos valor. Então a gente traz culpas enormes que agora a gente quer compensar com esse excesso de apego desmesurado, desequilibrado, no qual a gente nem pensa direito, a gente só é guindado para sentir com essa intensidade toda. E passando a refletir dessa maneira, esses aspectos de apego intenso começam a se modificar. A gente começa a entender que é um processo evolutivo que ninguém se perderá. E que, assim como nós estamos dentro desse processo e também vamos passar por ele, essas pessoas da mesma maneira. E nós não precisamos brigar com elas no sentido de não conviver, de tê-las como pessoas que não merecem a nossa convivência, muito pelo contrário. Assumindo nós uma postura mais equilibrada, serviremos em algum momento, agora ou no futuro, de exemplos, quando eles estiverem de repente perdidos, depois de decepcionados, com todas as suas escolhas frustradas ao longo de uma série de eventos, eles possam ter algum rumo, algum norte. Aquelas plantações que nós fizemos, aqueles alertas que nós fizemos, vão ficar lá dentro deles. Por mais que naquele primeiro momento isso tenha sido ignorado, tenha sido desprezado, não tem como se apagar. Fica lá. E no momento oportuno, brotará. Se ninguém plantar, não vai brotar. Então vocês notem que o amor ele assume justamente uma característica bem diferenciada do que é dito por aí. A gente julga que amar na sociedade é manter uma convivência harmônica e tranquila, na qual o maior beneficiado, em teoria, seríamos nós. Porque a gente, para querer ter aquela pessoa, a gente chama isso de amor, então a gente fazendo dessa maneira, cedendo as chantagens, muitas vezes, as vontades, os desequilíbrios da outra pessoa, a gente consegue mantê-la conosco. E a gente chama isso de amor. Mas vocês notem que é exatamente o oposto. Preocupados com ela e não em mantê-la para nós, preocupada com o desenvolvimento dela, a gente vai chamar a atenção mesmo que isso custe caro. Mesmo que isso custe muitas vezes a incompreensão, o afastamento momentâneo. Porque agora a gente já não tem mais dúvidas a respeito que isso é uma perda. A gente sabe
que é um processo evolutivo e que nós nos encontraremos, sendo uma questão apenas de tempo até que esse amadurecimento aconteça. Nós permaneceremos abertos, dispostos, sempre, mas firmes nos nossos valores, aqueles que nós estamos agora procurando construir. E isso faz toda a diferença. No nosso equilíbrio e numa referência para elas. Então, vejam que se a gente começa a olhar a vida sobre outros prismas, né, sobre um outro ângulo, a gente muda o nosso ponto de vista e a doutrina espírita é singular em fazer isso e nos ajudar a fazer exatamente essa transformação nesse ponto de vista. E a gente se exercita nisso e reflete nisso. Isso nos dá ferramentas enormes para o nosso equilíbrio. Hoje, aqui na noite, estou falando de forma bem simples aqui, de um exemplo, mas a doutrina espírita ela estua a respeito de uma imensidão de exemplos nos quais a gente, passando a ver de uma nova maneira e querendo incorporar esse novo valor ao coração, tudo muda. A nossa vida muda, a gente adquire mais estabilidade, a gente adquire mais forças. A gente ainda vai ter dificuldades, mas a gente vai ter mais estrutura para conviver com elas, mais compreensão para conviver com cada coisa que nos chega. E isso faz muita diferença. É muito melhor do que a gente se transformar em pessoas dependentes de sacerdotes, dependente de outras pessoas que vão ter que estar sempre nos tirando dos problemas, nos dando passe, nos confortando. No primeiro momento nós precisamos disso. Mas depois a gente reitera. Repete a mesma postura e a gente fica meio que viciado. A gente se torna em pedintes eternos. A maneira de se abandonar isso é construindo estruturas próprias, acreditando que nós podemos construí-las, porque esse é o objetivo da vida. E todos vocês que nos escutam possam passar, então, a refletir dessa maneira daqui para frente. Agradece, então, por assistir até o final. Possam dar continuidade, possamos nos encontrar, então, numa próxima oportunidade. Uma boa noite.